Olá pessoal, aqui é o professor Raulson Feitosa falando e dando continuação ao nosso mini curso Smart Home, uma introdução à internet das coisas. Hoje a gente vai apresentar uma introdução à eletrônica. Então, grande parte desse slide foi feito em colaboração com o aluno André e seus colegas que apresentaram esse trabalho no ACEMATEC de 2019. Então, a gente vai abordar alguns conceitos sobre eletricidade, como corrente elétrica contínua, corrente elétrica alternada, tensão elétrica, lei de Ohm, conhecer alguns componentes eletrônicos, como LED, resistor, botão, flash, sensores. Então, a grandeza mais básica nos circuitos elétricos é a carga elétrica. Um determinado corpo ele pode ser eletricamente induzido de forma positiva ou negativa, né? E a corrente elétrica nada mais é do que a taxa de variação dessa carga elétrica, desse material, em relação ao tempo. E a medida utilizada, né, para a gente calcular a corrente elétrica em um determinado material é o ampere. Bem, a corrente elétrica ela pode ser contínua quando ela se permanece constante ao longo do tempo, né? O que é constante nessa corrente elétrica? A tensão elétrica, né? Então, se a tensão delas permanece constante, a gente chama ela de carga elétrica, corrente elétrica contínua. Ou essa tensão ela pode oscilar em sua carga positiva ou negativa, né? Uma tensão oscilando entre positiva e negativa ao longo do tempo. A gente chama isso de uma carga elétrica alternada. E como a gente pode ver aí nos gráficos, o comportamento de uma corrente elétrica alternada ao longo do tempo remete a uma onda senoidal, né? E os equipamentos que podem auxiliar a gente a visualizar o comportamento, tanto da corrente elétrica quanto outros sinais, é o osciloscópio. E outro equipamento muito utilizado nos laboratórios e por eletricistas é o multímetro, que ele permite calcular a tensão, tanto em corrente alternada quanto corrente contínua, permite calcular a amperagem, né, da corrente, trabalhar também com a resistência, né, dos resistores, enfim, vários cálculos importantes para os nossos experimentos. Então, o que é a tensão elétrica, né? Então, para que haja corrente elétrica em um condutor, é preciso que esses elétrons se movimentem por uma determinada direção, ou seja, é necessário alguém, uma força, para transferir energia para as cargas elétricas e movê-las, né? Então, a tensão elétrica nada mais é do que essa energia necessária para mover uma unidade de carga elétrica através de um elemento, né, um material. E a unidade de medida é o volt. E o Arduino, por exemplo, ele lida com correntes elétricas contínuas, tá bom? Para fazer os seus componentes, né, do seu microcontrolador funcionar de maneira correta. Então, uma equação bastante utilizada nos nossos circuitos elétricos, que vocês precisam conhecer, é a lei de Ohm, né? Ela permite calcular importantes grandezas físicas, como tensão, corrente e a resistência elétrica dos mais diversos materiais, dos mais diversos elementos presentes de um circuito. É o famoso URI, U igual a R vezes I, né? Então, se dado uma determinada tensão, qual é a corrente que eu passo um resistor de tantos ohms? Ou qual é a tensão dada a corrente de tantos amperes? Ou qual resistência eu preciso dada a tensão e essa corrente? Então, a lei de Ohm, né, que a gente consegue manipular algebricamente com essas três grandezas, resistência, tensão e corrente, é muito utilizado, bastante importante de conhecer. Então, além dessa questão da lei de Ohm, né,
a gente vai já fazer esse exercício, é importante conhecer outras coisas da física, né? Mais especificamente do eletromagnetismo, como conexões em série, conexão em paralelo, e foge um pouco do escopo dessa apresentação de hoje. Mas é interessante que vocês depois revisem esses conceitos. Então, um resistor ohmico de resistência... Então, dado exemplo, né? Vamos testar os nossos conhecimentos. Então, um resistor ohmico de resistência igual a 10 ohms é atravessado por uma corrente elétrica de 1 ampere. Determine a queda de potencial de uma corrente elétrica que uma corrente elétrica sofre ao passar por esse resistor e assinar a alternativa correspondente. Então, eu tenho uma resistência de 10 ohms e eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere. Qual é a tensão? Né? Qual é o U? Então, o U é igual a R vezes I. Então, se eu tenho uma resistência de 10 ohms e uma corrente de 1 ampere, logo a minha tensão nesse circuito vai ser de 10 volts. Resposta letra E. 10 vezes 1, 10. Então, como eu falei, a gente precisa conhecer alguns componentes eletrônicos para entender o nosso projetinho que a gente viu o esquema na aula passada, né? Então, quais são alguns dos componentes eletrônicos mais usados nos mais diversos projetos eletrônicos, né? Então, a gente tem o buzzer, que é aquela campainha, é um equipamento que emite sinal sonoro. A gente tem o capacitor, é um equipamento que carrega uma determinada corrente, uma determinada tensão. A gente tem circuitos integrados, é uma combinação de portas lógicas que é muito útil para a construção dos mais diversos equipamentos e circuitos. A gente tem o diodo. O diodo ele funciona como uma válvula que mantém a corrente em uma única direção, né? E essa característica faz com que ele dissipe uma determinada energia na forma de calor e fótons de luz. Então, dependendo do material, né, que o diodo trabalha, esses fótons de luz eles podem ser grandes o suficiente para a gente conseguir ver luz visível, né? Então, um diodo com essa funcionalidade é chamado de LED, ou seja, diodo emissor de luz, né? Dependendo do material de fabricação do diodo. Um dissipador é normalmente feito de um material com uma boa condutividade térmica, como o alumínio. Ele vai ajudar a dissipar o calor para não danificar, sobreaquecer determinados componentes. Como a gente viu, o diodo ele emite calor, né? Então outros componentes como um microcontrolador, ele também emite calor, então o dissipador acoplado nesses componentes vai ajudar a não sobreaquecer, né? Fusível também é outro equipamento de segurança que caso houver uma sobrecarga na tensão, ele corta a conexão, né? Ele é um fio que ele derrete uma tensão, quando a tensão passa de um determinado patamar. O LED a gente já falou, né? O significado de LED é diodo emissor de luz, né? Microcontroladores é o nosso famoso CPU, né? Nossa unidade de processamento, que é programável, né? No caso dos microcontroladores, a gente tem dentro do Arduino um microcontrolador Atmel, mas existem outros microcontroladores como o 8051, então é uma combinação de transistores e outros circuitos que é possível programar, né? Então tem embutido dele memória, um monte de outros. Falar nisso, o professor Guilherme, né? Ele pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre microcontroladores na parte de arquitetura de computadores. Potenciômetros é outro equipamento que serve para regular a resistência, é uma resistência regulável, né? Piezo é um equipamento que converte uma determinada mudança de mecânica em elétrica, né? Então isso ajuda inclusive a
medir massa, né, por peso, enfim, e outros sensores. Ele pode ser utilizado em várias aplicações. O relé é uma chave, né? Imagine uma tomada, pois agora uma tomada de lâmpada, né, de acionar e desligar a lâmpada. Um relé é como se fosse uma tomada, onde o acionamento dela pode se dar por meio de uma pequena informação elétrica, né? Então, a gente vai ver como é que funciona o relé nesse projeto, né? Regulador de tensão, os circuitos eles funcionam em diferentes tensões, então é importante ter um regulador. E o diodo pode ser usado nesse caso, né, como um dos equipamentos, um dos componentes para regular a tensão, né? Resistor, a gente já falou dele na lei de Ohm, então ele vai permitir regular, restringir a passagem de corrente ou aumentar ou diminuir a tensão em determinado ponto do circuito. E o transistor tem duas funcionalidades, a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu falar disso daqui a pouco. Então, com mais detalhes, o LED, como a gente falou, é o diodo emissor de luz. Ele é um componente eletrônico capaz de emitir luz visível, transformando a energia elétrica em energia luminosa. Então vocês percebem que ele tem aí um anodo, que é a perna mais comprida do LED, e ela equivale ao polo positivo do LED. E o cátodo é a perna menor, né, do LED, equivale ao polo negativo do LED. Um resistor, ele é um componente que se opõe à passagem de corrente elétrica, né? E a sua unidade de medida é o ohm, né? Então, como é que eu consigo calcular a resistência, né? Visualizar a resistência de um resistor? Então, o resistor ele tem essa aparência aqui, que vocês percebem, e ele normalmente, né, em maior frequência, ele tem 4 faixas. Então, analisando a partir da faixa oposta à faixa dourada ou prata. Porque a dourada ou prata é a nossa referência? Porque ela diz respeito à tolerância. Então a quarta faixa, a última, é a tolerância. Então a gente lê a partir da oposta a ela. Então a primeira faixa e a segunda faixa, elas vão me dar dígitos, né, algarismos, e a última faixa vai me dar dezenas, números de zeros. Como assim, professor? Então, de acordo com a cor, eu sei um determinado algarismo da primeira faixa. Então, a primeira faixa ela pode ser o valor 0 preto, 1 marrom, 2 vermelho, 3 laranja, 4 amarelo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta e 8 cinza. Então, por exemplo, aqui o vermelho tem valor 2. Isso é o primeiro algarismo do nosso resistor. O segundo algarismo, nesse exemplo aqui, ele está com valor 7. 7 é violeta, né? Violeta é 7. E o terceiro algarismo, na verdade, é o número de zeros. Então, quando eu olho aqui o marrom, eu tenho 1 zero. É o nosso fator de multiplicação. Então, qual é o total desse meu resistor, né? Quantos ohms esse meu resistor tem? Então, ele tem o algarismo 2, o algarismo 7 e 1 zero. Então ele tem no total 270 ohms, certo? Agora se eu trocasse essas cores para, por exemplo, pegar aqui esse resistor, ele tem o marrom, preto, marrom, dourado. Então, na primeira faixa eu teria marrom. Marrom é 1. Na segunda faixa eu tenho um preto. O preto é 0. Na terceira faixa eu tenho um marrom de novo. 1. Então eu trocaria isso para 1, 0, marrom de novo, 0. Ou seja, 1, 0, 0, 100 ohms. Tranquilo? E assim a gente tem, a gente sabe o valor de um resistor dado as cores dele, né, as suas respectivas faixas. Mas a gente também tem ferramentas web que facilitam, né, você só diz a cor, preenchendo um formulário, ele diz o total de ohms daquele resistor. Se você não quiser ficar lembrando dessas faixas e dessas coisas.
Então um botão nada mais é do que uma chave que vai abrir e fechar uma determinada corrente. Esse é o push down, né? Ele vai fechar a corrente em determinado circuito, né? Então é bem simples, ele só fecha quando ele é apertado e ele abre quando ele é solto. Transistor, como a gente inicialmente comentou, né? Tem 3 pernas. Ele tem 2 funções básicas, né? Ele pode trabalhar como amplificador da corrente elétrica ou barrar sua passagem. E ele também pode funcionar como um interruptor, ligando e desligando corrente elétrica em um circuito. Então, como interruptor, ele é muito utilizado nos nossos microcontroladores, né? Nos nossos microprocessadores. São milhões de transistores formando os circuitos lógicos que compõem um processador. E como amplificador de corrente, né, a gente vai trabalhar com ele no nosso projeto. No relé. No relé, ele, como eu falei, ele é um interruptor eletrônico, né? Então, a partir de um sinal, de um pulso digital, 5 volts, por exemplo, aqui esse relé ele é acionado com 5 volts, ele pode passar ou bloquear uma corrente de maior tensão, né? Uma corrente elétrica de maior tensão, por exemplo, 220 volts, que é o que a gente tem nas nossas residências. Então, eu ligo o controle do meu relé no meu microcontrolador, no meu Arduino, e eu ligo o dispositivo que eu quero acionar ou desacionar e a corrente elétrica da minha residência que vai, e aí eu controlo a passagem ou não dessa corrente elétrica por meio desse dispositivo. É um dispositivo eletromecânico, né? Você consegue até ouvir os estalos dele abrindo e fechando um determinado circuito, né? Determinada conexão de fios, né? Por meio dos seus mecanismos de mola e tudo, né? Já o sensor de umidade e temperatura, DHT11, é um sensor de baixo custo, né? Ele vai permitir fazer leituras dentro de uma faixa pequena, né? Justamente por ser baixo custo, entre 0 e 50 graus Celsius de temperatura e entre 20 e 90% de umidade. Ele consegue medir, né, do ambiente. Por ser baixo, ele trabalha numa faixa pequena justamente por ser baixo custo. Se você quiser sensor que opere uma faixa maior, né, analisando até temperaturas abaixo de zero, eu sugiro o DHT22. A gente vai usar o DHT11 por simplicidade. E esse é o esquema que a gente vai trabalhar no nosso projetinho. Então tem aí o microcontrolador, no nosso caso a gente está usando o ESP8266, ligado ao sensor DHT11, a um transistor BC547, um resistor de 220 ohms, 2 fontes de alimentação, uma para o ESP e outra para o relé, porque senão ele não consegue operar. Vocês vão ver mais na frente que a gente não consegue usar a saída do ESP para o relé, porque ela é muito baixa, né, só 3 volts. E o relé ligado ao equipamento que a gente quer acionar, né? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Muito obrigado.